E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Winkley e vamos para mais uma aula de Física. Hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos do segundo ano, iremos estudar a escala termométrica. Vocês lembram que na aula passada a gente viu os conceitos de temperatura e calor? Bom, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos assuntos trabalhando as escalas termométricas. Mas o que seriam as escalas termométricas? Bom, basicamente, as escalas termométricas são um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma determinada temperatura. Ou seja, desse modo, as escalas termométricas são voltadas para determinar a temperatura, por exemplo, de um corpo. Vocês podem se perguntar, professor, existem quantas escalas termométricas? Bom, existem várias escalas termométricas, porque as escalas elas são bastante distintas, se a gente for pensar dessa forma. Porque a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco na frente, a gente vai ver os pontos fixos fundamentais para as escalas termométricas. Se a gente associar essas escalas termométricas, por exemplo, como as escalas métricas, a gente sabe que lá existe o centímetro, né, os mais conhecidos, cara, é o metro, milímetro, e assim por diante, como também aqui vai sendo menor. Desse modo, também as escalas termométricas são semelhantes. Nelas existem várias escalas. No entanto, a gente vai estudar nas nossas aulas, e também na aula de hoje, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Fahrenheit e a escala Kelvin a gente vai estudar na próxima aula. Essas são as três escalas mais conhecidas, mas tem outras também que são mais específicas e menos conhecidas, mas essas são as que englobam as escalas termométricas que a gente vai ver, tá certo? Nas nossas aulas. Então, a gente pode associar o quê? Que as escalas termométricas, elas são, como a gente já viu, constituídas de valores arbitrários, ou seja, que estão em um mesmo estado térmico, podendo ser representadas em escalas termométricas diversas, como a gente acabou de situar. Pois bem, os valores numéricos de uma escala termométrica, eles são obtidos a partir de dois valores atribuídos previamente. O que isso quer dizer, professor? Quais são esses valores atribuídos previamente? São os pontos denominados fixos, que a gente vai ver agora como eles são constituídos. Para que posteriormente a gente já fale das escalas especificamente, da Celsius e da Fahrenheit. Então, pessoal, para a obtenção dessas escalas termométricas, são utilizados meios fixos para analisar um estado térmico, ou seja, são utilizados pontos que são fáceis de analisar o estado de algo, por exemplo, do gelo e da água, por exemplo. Geralmente, nas escalas, são utilizados o gelo e a água para a obtenção desses pontos fixos. Ou seja, onde a água, por exemplo, em evaporação, em ebulição, é o ponto fixo de ebulição, e o gelo é o ponto fixo de fusão, né? O ponto de gelo, como é denominado também. Tá certo? Então, as escalas que a gente vai estudar, elas utilizam esses recursos. Mas por que, professor, elas utilizam esses recursos tão diferentes nesses meios dos estados da matéria, por exemplo? É pelo fato de estarem bem definidos. Por exemplo, no caso do gelo e no caso da água em ebulição. E é importante também ressaltar que sempre esses pontos fixos são utilizados, são analisados em pressão normal. Porque vocês vão ver posteriormente, ao longo do ano letivo,
que há uma relação entre pressão e temperatura. Então é por isso que é essencial a pressão estar normal para que não influencie no diferencial de temperatura, ok? Então eu trouxe um conceito, né, do que seriam os pontos fixos, que são esses pontos térmicos, né, que eu acabei de falar. Esses pontos térmicos eles costumam ser denominados de pontos do gelo e pontos do vapor, e onde os mesmos são considerados os pontos fundamentais. Aqui eu trouxe uma ilustração para ficar mais visível para vocês o que é o nosso conceito, tá certo? Do ponto de gelo e ponto de fusão. Aqui a gente pode ver no primeiro caso aqui o ponto de gelo, onde há um recipiente com o gelo, e aqui o ponto do vapor, onde a água está sendo aquecida e consequentemente evaporando. Então, no primeiro ponto, a gente tem um ponto de gelo, onde a temperatura na qual o gelo e a água permanecem em equilíbrio térmico quando sob pressão normal. E já o ponto 2 é o ponto de vapor, onde a temperatura no qual a água entra em ebulição sobre a pressão normal. Então, de maneira geral, é dessa forma que são propostas as escalas termométricas. Agora a gente vai analisar especificamente as escalas que a gente vai estudar. Primeiramente, a gente vai ver a escala Celsius, que ela também é denominada dessa maneira, com o ponto de gelo e o ponto do vapor. Bom, galera, a escala Celsius, eu acho que todo mundo conhece, que é a escala utilizada no nosso país. Ela foi feita, produzida pelo sueco Andreas Celsius, que em 1942 ele publicou o seu trabalho na Academia Sueca de Ciências a respeito dessa escala Celsius. Como a escala Celsius funciona? A gente viu anteriormente os pontos de vapor e os pontos do gelo, né? A gente viu o conceito generalizado como determinadas escalas. Nesse caso da escala Celsius, ele originalmente utilizou o valor 0 para o ponto de ebulição da água e o valor 100 para o ponto de ebulição da água, tá certo? Então, Celsius, ele fez o seu experimento, ele colocou um termômetro de mercúrio, que foi produzido pelo cara que a gente vai destacar daqui a pouco, que é o Fahrenheit, desculpa. Ele foi produzido o termômetro, então ele utilizou o termômetro nas situações. Ele colocou ali na situação do ponto de gelo e considerou na sua escala o ponto 0, ou seja, onde o ponto do gelo, onde o ponto ali do gelo estava, o gelo estava sólido. Ou seja, o ponto de congelamento. Então, na sua escala, ele colocou esse ponto sendo o ponto inicial, o 0. E, posteriormente, ele aqueceu a água e onde obteve o ponto de ebulição da água, que foi no seu ponto 100. Assim, a escala Celsius ela tem 100 subdivisões iguais, presentes nessa variação da escala, do 0, ou seja, do ponto do gelo, até o ponto do vapor, tá certo? Então, eu acho que ficou bem destacado como funciona a escala Celsius. Bom, galera, agora a gente vai ver a escala Fahrenheit. A gente pode confundir um pouco o nome dele, porque o nome dele é realmente um pouco complicado. Fahrenheit. Ele foi um físico alemão, onde ele publicou seu trabalho em 1908, utilizando essas ideias de escala, dessa escala que a gente vai analisar. Primeiramente, ele, diferente de Celsius, ele fez a sua substância de análise, que a gente viu que Celsius utilizou a água. Ele utilizou, no seu primeiro experimento, a água, o gelo misturado de gelo e o cloreto de amônia, onde ele obteve os pontos de 0 a 100 como Celsius. No entanto, posteriormente, ele utilizou somente a água como referência das suas escalas, que são denominadas até hoje, que são os nossos pontos de vapor e o ponto do gelo,
tá certo? Então eu trouxe esse adendo inicial de que antes ele tinha feito com outra substância e tinha achado outro valor de escala. É como eu falei, as escalas elas podem ter subdivisões diferentes, mas no entanto, ela em seu contexto, elas medem a mesma temperatura, tá certo? Por exemplo, se tiver 90 Fahrenheit, se a gente converter para graus Celsius, vai dar um determinado valor, que a gente vai ver daqui a pouco as conversões de escalas. Então, se a gente averiguar do mesmo modo que a gente averiguou da escala Celsius, a gente tem o quê? Que o ponto do gelo, onde Fahrenheit denominou, ele denominou 32. Ele marcou como seu ponto do gelo o ponto 32, o ponto de congelamento. E o ponto máximo de ebulição, de evaporação da água, o ponto do vapor, foi 212. Então, pessoal, desse modo, eu trouxe as duas imagens que a gente viu anteriormente juntas para a gente averiguar a relação, né, entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, a gente pode notar aqui o ponto de gelo e o ponto de vapor. A única diferença entre a escala Celsius e a Fahrenheit é que a escala Celsius ela tem 100 divisões iguais entre os pontos fixos, né, que são os pontos do vapor e o ponto do gelo. Já a escala Fahrenheit ela tem 180 divisões entre os pontos fixos. Aí vocês podem se perguntar, professor, tem como a gente fazer a convenção, ou seja, fazer a relação entre essas escalas? Por exemplo, eu tenho a temperatura em Fahrenheit. Eu posso transformar ela para Celsius, graus Celsius? Isso a gente vai ver na próxima aula, essa convenção entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Eu trouxe aqui também a contextualização, né, um pouco do resumo do que a gente viu hoje. A gente viu o quê? Que na escala Celsius a gente tem 100 subdivisões, como a gente acabou de citar. A escala Celsius ela é representada pelo símbolo C, que representa graus Celsius. Já a Fahrenheit, como a gente acabou de falar, ela tem 180 subdivisões iguais, que é representada pelo grau Fahrenheit, simbolizado pelo F, ok? Então, galera, na próxima aula, a gente vai ver a convenção entre as escalas Celsius e Fahrenheit, como também a gente vai ver a escala Celsius. E além disso, a gente vai conseguir depois, a gente vai ver também na nossa aula posterior, a relação entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que é uma equação fundamental, uma equação geral. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e espero vocês na próxima aula. Valeu!